Graça e paz seja convosco. Eis aqui de novo convosco no Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o Espírito que nos dá vida, para voltarmos a proclamar um pouco mais da palavra de Deus. Estamos naquela mensagem que fala sobre o perdão do pecado, perdão da culpa do pecado, elementos que constituem a dádiva da plenitude da libertação do homem em Jesus Cristo. Nós já vimos uma parte introdutória, nós mexemos aqui em alguns trechos da Escritura, que foram o preâmbulo da nossa pregação, na parte 1 da mensagem, no Salmo 32, vimos o Salmo 51, citamos alguma coisa em Gálatas, no capítulo 3, e Apocalipse, capítulo 1, 18, quando Jesus Cristo levanta da sepultura e diz: estive morto, mas agora estou vivo, e vivo para sempre, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. E em Mateus 28 ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. E em seguida ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Depois o Senhor Jesus Cristo segue dizendo para nós: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Deus é amor. E nós vamos dar prosseguimento nessa oportunidade, falando sobre a culpa do pecado. Falamos sobre pecado, pecados, transgressões, iniquidades, males, essas coisas todas que o homem comete. Falamos sobre a natureza humana, é uma natureza pecaminosa. O pecado não são as ações do homem. O pecado é uma questão de natureza, é a essência da morte ao pecado. Tanto é que uma criança, lá no ventre da mãe ainda, o aborto revela que Davi diz: iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Então já lá no ventre da mãe um ser pode ser fulminado, sem ter feito bem nem sem ter feito mal, mesmo porque lá ele não pode fazê-lo. Mas ele tem uma natureza que lhe recomenda a morte. Então nós vimos o que é pecado, é uma questão de natureza, e vimos que são os pecados. O pecado é a árvore, e pecados são os frutos que essa árvore produz. Falamos sobre iniquidade, falamos sobre ofensa, falamos sobre maldade, falamos sobre iniquidade, falamos sobre iniquidades, sobre ofensas, sobre maldades, sobre transgressões, sobre tropeços. No plural, é o frutificar de toda a natureza maligna implantada por Satanás no gênero humano a partir da desobediência, quando o homem comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dando ouvido e crédito à palavra da serpente, a antiga serpente, o grande dragão, chama o diabo de Satanás, no lugar de ter dado ouvido e crédito à palavra de Deus. Deus disse para Adão: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A serpente disse: certamente não morrereis. E a mulher, vendo que aquela árvore era boa para o seu comer, agradável à vista, boa para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Naquele exato momento, Satanás entrou no homem, o homem entrou em Satanás, misturaram e tornaram-se um só ser. A Bíblia diz que Deus veio para desfazer a obra do diabo. Deus veio tirar o homem das entranhas, veio desfazer essa mistura da sua criatura com Satanás, e veio tirar Satanás de nós, tirar o mal das nossas entranhas. Isso é coisa muito séria. Nenhum ser, nenhuma criatura, nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum serafim pode realizar essa obra. A obra do desfazer
as obras do diabo. Nenhum homem também pode fazer a obra da unificação do homem regenerado e criado a partir de Jesus Cristo com Deus. Mas todos quanto receberam, nós recebemos Deus no nosso interior. Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós éramos filhos do diabo e fomos feitos filhos de Deus, por receber Deus na nossa entranha. E se alguém está em Cristo, se alguém está dentro de Cristo, é Cristo dentro de nós e nós dentro de Cristo. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo. Isso é obra exclusiva de Deus, é Ele que faz todas essas obras. E nós vamos considerar algumas coisas aqui para a nossa alegria, para o nosso desfrute, para a glória de Deus e para o vitupério e desonra de Satanás, os principais das potestades. É debaixo do sangue de Jesus que nós fazemos isso. Eu te saúdo com a paz de Deus, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Meu nome é Carlos Alberto Marques, sirvo no Ministério Comunidade Missionária Mundial, no encargo de apóstolo, embora Jesus que é o apóstolo, Jesus é que é o pastor, Jesus que é o mestre, Jesus é tudo. E Ele pegou de tudo aquilo que Ele é, que Ele possui, que Ele pode, e colocou partículas sobre nós. Eu louvo a Ele por ter alcançado sorte nesse ministério. Quero compartilhar um pouco da vida com você. E eu quero convidá-lo para orar. Eu vou falar sobre culpa do pecado. Senhor meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, peço sobre minha responsabilidade de exaltar e glorificar o Teu nome. Não a nós. Não a nós, mas o Teu nome da glória. E suplico ao Espírito Santo que siga abençoando as pessoas, meu Pai, esclarecendo, trazendo revelação, trazendo conhecimento, trazendo libertação, salvação e cura pelo conhecimento da verdade. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós queremos pedir a intervenção do céu contra todos os demônios, contra todos os principados, contra todo o poder que se opõe ao nome de Jesus Cristo. Queremos pedir, meu Pai, o poder consolador das Escrituras, a unção que recebemos do Senhor para veicular a Tua palavra, para curar os doentes, soltar os cativos, botar em liberdade os oprimidos, anunciar um ano aceitável e também o dia da vingança do grande Deus. Seja conosco, meu Pai. Guarde-nos e preencha-nos com a vida e com o Espírito, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo e graças a Deus. Culpa do pecado. O pecado era uma natureza maligna implantada e mesclada com a raça humana, pela presença de Satanás no interior do ser humano, a partir de Adão. Romanos 5, versículo 12, está escrito: por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tudo foi gerado pela incredulidade daquele casal. Por conseguinte, o homem tornou-se pecador. Isto é, produtor das obras das trevas, para Satanás, por ter a sua natureza, ou seja, pecados, transgressões, males e iniquidades em atividade. Preste atenção, porque isso não é coisa muito simples. Somente o Senhor Deus pode resolver esse impasse. O impasse do pecado e dos pecados. Do perdão de pecados, perdão da culpa do pecado, da regeneração e da atribuição da natureza divina ao homem. Louvado seja Deus, há poder no sangue de Jesus Cristo. Como consequência da maldade do coração do homem, veio a culpa do pecado, que é o não desvencilhar do pecado, isto é, o pecador não admite separar-se do pecado, assume de forma perene a responsabilidade do mesmo, como se o pecado estivesse à porta, em plena atividade. Quando uma pessoa comete um delito, uma pessoa rouba alguma coisa, ele rouba e foge.
roubou um relógio de alguém no assalto, saiu correndo com aquele relógio. E ele vai entrar na rua, entra na outra, muda de bairro, e de repente ele percebe que ele não está sendo mais perseguido, ele volta calmo e começa a andar novamente em direção à sua casa. E ele coloca agora o relógio no pulso, e como se aquilo fosse dele, mas a sua consciência vive a acusá-lo, porque aquele relógio não é dele. Aquilo ali foi adquirido de uma maneira, né, inadequada, fraudulenta, criminosa. Mas ele tenta enganar a sua própria consciência, mas a consciência não aceita suborno. E ele vai andando. De repente, pela rua, vê uma ambulância. Entra numa esquina onde ele está e assim, aquele uai da sirene da ambulância, quando soa, ele assusta e ele tenta correr, tenta esconder, ou tenta jogar o relógio fora, pensando que é a polícia. Mas não é a polícia, é a ambulância, é um carro que está andando na via com outros fins. Mas por que essa atitude de medo, de espanto e de querer desfazer, esconder? Por causa da culpa. A culpa, ela tenta perenizar, eternizar o pecado. É como se a pessoa estivesse cometendo o pecado naquele exato momento. E a culpa é algo muito devastador. Nós vamos ver aqui à frente. A palavra de Deus diz em Gênesis 4, versículos 6 e 7, sobre a oferta de Abel e de Caim. Então o Senhor Deus perguntou a Caim: por que tiraste? Por que está tão furioso? Por que está descaído o teu semblante? Por que o teu rosto está transtornado? Porventura, se procederes bem, não há de se levantar o teu semblante, e não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo. Aleluia. O pecado deseja te destruir. Mas sobre ele, tu deves dominar. Cabe a ti vencê-lo. Mas pecar, meus amados, é uma lei. Uma lei que opera no homem caído, obrigando-o a agir conforme Satanás ordena. Misericórdia. Abel e Caim foram os dois primeiros seres que ofereceram uma oferta a Deus. Mas Deus não atentou para Caim nem para a sua oferta. E aceitou Abel e a sua oferta. E Caim ficou irado com aquilo. E ele então, nós sabemos pela palavra de Deus, ele convidou seu irmão para ir ao campo com ele. Chegando ali, ele com a clava matou Abel. E o sangue de Abel subiu, um clamor por vingança e justiça. Deus desceu para tratar daquela situação. E nós vamos ver à frente o que a culpa trouxe sobre a vida de Caim e o que a culpa tem trazido sobre a vida de muitas pessoas, se não se arrependerem do seu pecado e da culpa e não confessarem a culpa do seu pecado. A culpa do pecado constitui-se na reprovação de si mesmo. É uma punição dinâmica que não cessa se não for perdoada. É a lâmpada vermelha da consciência que acende em nosso espírito para nos ajudar ao quebrantamento e ao arrependimento, ou, se cauterizada, leva à condenação. Provérbios 20, 27 fala: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. É a consciência que não perdoa, mas nos ajuda a refletir e meditar. A consciência não decide, apenas aponta direções, bem ou mal, certo ou errado. Após Caim ter assassinado Abel, o Senhor Deus veio tratar com Caim e sentenciá-lo com maldição. Então a culpa do pecado era tão grande sobre Caim, que ele saiu da presença de Deus, errante e fugitivo, com medo de ser morto em qualquer esquina. A culpa do pecado é corrosiva, é destrutiva. Está escrito: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha punição do que eu possa suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficarei escondido. Serei fugitivo e vagabundo, errante na terra, e qualquer que me encontrar matar-me-á. Gênesis capítulo 4, versículo 13 e o 14. Poder no sangue de Jesus Cristo. A culpa é algo cruel e ela precisa ser extinguida, porque ela corrói como gangrena. Tem pessoas prostradas, doentes,
nos hospitais, nos hospícios, deprimidas, oprimidas. Não é por causa do pecado, não, é porque elas cometeram um pecado e elas não creem no perdão de Deus e aquilo pereniza na vida delas, aquilo está sempre diante dela, como se ela estivesse cometendo aquele ato como se fosse algo fresquinho. E Deus quer libertar você. Aceite, no nome de Jesus Cristo, o perdão dos seus pecados e o perdão da culpa do pecado. A palavra de Deus diz, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado é aquilo que nós cometemos, a injustiça é a condenação, é o sentimento de culpa que Satanás lança contra a nossa vida. Mas há poder no sangue de Jesus para eliminar tanto o pecado contra a culpa do pecado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existem dois tipos de culpa, a saber, a falsa e a verdadeira, que por sua vez podem ser em relação à própria pessoa, em relação ao próximo e em relação a Deus. Vamos tratar de cada uma pormenorizadamente. A culpa em relação à própria pessoa é a culpa que surge na alma de cada indivíduo, gerando sentimento de angústia por perder o amor dos pais, o amor e a consideração de parentes e amigos, pelo fato de não saber amar ou reagir dentro dos valores normais da existência humana. O ser humano sente necessidade de amar e ser amado. A Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. O Senhor Jesus Cristo, em João 13, 34 ao 35, diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Aleluia! Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Quando isto é quebrado, a culpa instala-se, ela surge violenta e agressivamente. Então tem pessoas que têm problema com os pais lá no passado, com a mãe, o pai que foi ébrio, que violentou, ou a pessoa foi estuprada na sua infância, ou a pessoa mexeu em alguma coisa e aquilo ficou escondido, está oculto aos olhos de muita gente, mas não está oculto aos olhos de Satanás, que é o operador, é o gestor do mal, não está oculto aos olhos de Deus, nem aos olhos da pessoa e nem daquela outra pessoa com quem se cometeu o mal. E aquilo vem destruindo as pessoas. Destrói o casamento, destrói negócio, destrói a relação com Deus, e as pessoas ficam, os hospitais, os leprosários, os manicômios, as cadeias, e os mendigos, os negócios mal sucedidos, os relacionamentos estão danificados por causa da culpa, né? É da própria pessoa, mas Deus quer curar você nessa oportunidade. Deus quer te sarar. Deus quer te libertar. E o remédio já foi enviado. Jesus Cristo, ao tomar o cálice na noite que ele foi traído, disse, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, do novo pacto, do novo concerto, que é derramado em favor de muitos. O cálice do meu sangue, que é derramado em favor de muitos. O cálice do meu sangue, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados. Aceite o perdão do seu pecado e o perdão da culpa do seu pecado. E ser feliz no nome de Jesus Cristo. O sentimento de culpa do pecado, isto é, a falta para consigo mesma, leva as pessoas ao medo, aos fracassos, em vários níveis, produz complexos e tabus, coisas intangíveis, depressão, disfunção emocional, afeta a sexualidade, doenças psicossomáticas, de fundo afetivo, crises, a contumácia de crimes e a reincidência em faltas. É por isso que há uma pressão muito grande de Satanás para manter as pessoas debaixo do sentimento de culpa, porque ele então pode lidar com elas de uma forma que lhe é favorável. Tem pessoas que são tão vulneráveis à culpa pessoal que se tornam psicóticos, maníacas, depressivas. Ou se tornam bipolares, horas estão para cima, horas estão para baixo. Doenças mentais que as torturam e martirizam com acusações terríveis que levam as pessoas à beira da loucura, como o endemoniado do Gadareno, que se sentiu maldito, insensível
a qualquer tipo de consolo e manifestação da graça de Deus. Quantos mendigos pelo mundo, mesmo tendo muito dinheiro? A Bíblia Sagrada fala que há pessoas que, tendo muito dinheiro, se fazem miseráveis por causa da culpa. Não sabem como desfrutar da herança que Deus legou para o homem que crê em Jesus. Poder no sangue de Jesus. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, sobretudo como ministro de Deus, ministro do Espírito Santo, precisamos ter conhecimento dessas verdades para oferecermos ajuda real, eficaz e permanente aos homens, através da exposição do Evangelho da graça de Deus. Só o Evangelho puro liberta o homem. O homem não é uma pessoa com câncer, não pode ser tratado com aspirina. Uma pessoa pecaminosa, com sentimento de culpa, não pode ser liberta só com a imposição de mão, só com um tapinha nas costas, só com um beijo, com um abraço. Ele tem que ser liberta por Jesus. E conhecereis a verdade. A tua palavra é a verdade. E então o Filho vos libertará. Louvado seja Deus. A segunda culpa é a culpa em relação às pessoas. O endemoniado gadareno, de Mateus 8, 28 a 34, Jesus vai expulsar um demônio de um homem. Veja o texto bíblico. Mateus 8, 28 ao 34. Aportaram-se à terra dos gadarenos, que está defronte a Galiléia. Logo saltou em terra, saiu ao encontro um homem da cidade, possesso de demônios, que havia muito tempo não vestia roupa nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e com grande voz clamou: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas ele quebrava as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, que lhes permitisse entrar nos porcos. E lhe permitiu, e tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e se afogou. Quando os pastores viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Saíram, pois, a ver o que tinha acontecido e foram ter com Jesus, a cujos pés acharam sentado, vestido e em perfeito juízo o homem de quem havia saído os demônios. E se atemorizaram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhes como fora curado o endemoniado. Então, todo o povo da região, dos gadarenos, rogou-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande medo. Pelo que ele entrou no barco e voltou. Pedia-lhe, porém, o homem de quem havia saído os demônios, que o deixasse seguir. Aleluia. Mas Jesus o despediu, dizendo: volta para a tua casa e conta tudo quanto Deus te fez. E ele se retirou, publicando por toda a cidade tudo quanto Deus lhe fizera. Jesus é Deus. Mateus 8, 28 ao 34. Infelizmente, as pessoas, e mesmo nós como líderes espirituais, revestidos da autoridade do Espírito Santo e do nome de Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido, e do poder do sangue sobre nós, muitas vezes nós não conseguimos aliviar e ajudar as pessoas de forma permanente e eficaz. Aleluia. Porque às vezes as pessoas estão tão comprometidas com o mal, elas renunciam a reconhecer o pecado, elas rejeitam a confessar o pecado, elas rejeitam a arrepender-se. Então não há como a gente conseguir muita coisa em favor destas pessoas. E às vezes as pessoas entram por caminhos tão escusos, eles precisam de uma libertação, os poderes precisam ser rompidos com jejum, com oração, para que as pessoas recebam um nível de liberdade, para que elas possam receber as palavras que verdadeiramente vão libertá-las. Há poder no sangue de Jesus. O gadareno trocou as roupas pela nudez, o morar em casa por morar em sepulcro. Não sabemos o que foi que o levou àquela situação de culpa tão miserável.
a ponto de ter repúdio por tudo e por todos naquelas cidades, até encontrar-se com o Senhor Jesus. Aquele homem não nasceu endemoniado. Teve um momento em sua experiência humana que ele abriu as portas para os demônios ou as portas da sua vida foram arrombadas. E não sabemos por quanto tempo ele ficou naquele terrível cativeiro. Talvez seus pais, seus amigos, seu patrão, seus empregados, quem sabe uma situação de traição, de adultério do cônjuge, ou a enfermidade de um filho, uma crise de qualquer natureza, um crime oculto, uma transgressão, a transferência para um próximo de um mal qualquer, uma rejeição, um defeito físico, a quebra de um item da lei, um ato de corrupção, a perda de algo precioso, um bullying. O fato é que lá estava ele, precisando de socorro. Como de socorro, bilhões de pessoas estão aí na face da terra. Quantos hoje estão assim? Multidões. Por certo, aquele homem gadareno estava cativo por causa de um sentimento de culpa do pecado, que consiste no consciente ou no inconsciente que atuava contra ele. Louvado seja Deus. Pesava e trazia males sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Nós precisamos encorajar as pessoas a reconhecer os seus pecados, a arrepender dos seus pecados, a confessar os seus pecados e a pedir ajuda, socorro e misericórdia a Deus. Nós muitas vezes queremos fazer coisas que é para a pessoa fazer. Eu não posso arrepender pelo seu pecado. Eu não posso confessar o seu pecado por você. Eu não posso pedir que Deus tenha misericórdia e atue na culpa do seu pecado por você. E são atos que você tem que desencadear. São atitudes que você tem que tomar. E você agora precisa crer que Deus é perdoador, que Deus é benigno, que Deus é santo. Louvado seja Deus. A unção do Senhor Deus foi posta sobre Jesus porque ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos e os cativos pelo diabo. E a mesma unção, a palavra que nos ungiu e nos confirma convosco é Deus. A mesma unção que estava sobre Jesus para libertar os homens está sobre a igreja, está sobre cada um dos filhos de Deus, sobre cada um de nós. Mas a Bíblia diz que Jesus não podia fazer muitas coisas em muitos lugares, porque os homens não criam nele. Muitas pessoas ainda não creem na palavra de Deus. E a fé não é de todos. Mas não sabemos de quem é, de quem não é, nós temos então que nos atirar em favor de todas as pessoas. E a Bíblia diz, vós tendes a unção do santo. E a unção que dele permanece, a unção que dele recebeste, permanece em vós. É a unção que nos instrui, ela não é falsa, ela é verdadeira. E ela nos dá autoridade, então, para ministrar o nome de Jesus e ajudar as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A culpa em relação ao Senhor Deus. E uma culpa em relação a si mesmo, a culpa em relação ao próximo e a culpa em relação a Deus. Tem pessoas que ficam culpadas por causa de problemas internos. Tem pessoas que ficam culpadas por causa de coisas relativas a outras pessoas, a terceiros. Mas tem pessoas que têm culpa sobre eles por causa de atitudes equivocadas que eles tomam contra Deus. A realidade objetiva de todo mal causado a si mesmo, ao próximo, ou ao Senhor Deus, deve servir para autenticar a culpa do pecado. A culpa do pecado pode ser falsa e verdadeira. A culpa verdadeira é aquela conduta que é contrária à vontade do Senhor Deus ou de acordo com ela. Quando você faz alguma coisa contra Deus, você fica culpado. Mas você pode fazer uma coisa de acordo com a vontade de Deus e talvez você se sentir culpado. Mas você precisa estar ligado para fazer uma coisa segundo Deus e não ficar culpado. No caso de Jesus, quando ele estava com Maria ali no templo, ele foi com seus pais adorar, tinha 12 anos. Os pais dele voltaram para casa e ele ficou lá em Jerusalém. E lá, por 3 dias depois, eles deram foto do menino, agora voltaram para ver o menino, achou o menino lá discutindo com o doutor da lei, mas Jesus não sentiu culpa de ter causado aflição nos seus pais, porque ele estava a serviço do Pai Celestial. E às vezes nós estamos fazendo coisa para Deus. E às vezes a nossa mulher, o nosso patrão, e eles às vezes querem botar uma culpa a nós, mas a Bíblia diz que importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Eu não tenho tempo de explicar isso bem agora, não, mas seria necessário uma outra oportunidade, mas isso também nos ajuda a ficar liberto
do julgamento dos homens de Satanás. Bom, a Bíblia relata que o filho pródigo caiu em extrema fome e miséria, porque se rebelou contra o céu, contra Deus, contra seu pai e seu irmão mais velho. Uma rebelação contra o próximo. Porém, quando o sentimento de culpa própria, a culpa de si mesmo, foi aguçada, ele se arrependeu, retornou para reconciliar-se com o Senhor Deus e com seu pai. Arrependido e quebrantado, o filho pródigo voltou para casa. Ouça o que Jesus Cristo diz. Lucas 15, do 11 ao 24. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me tocam. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se com um dos anciãos, um cidadão daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparca nos pés. Trazei também o bezerro cevado, e matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Aleluia. Lucas 15, do 11 ao 24. A única e verdadeira culpa é não depender exclusivamente do Senhor Deus. Se uma pessoa não depende de Deus, ele está perdido. Porque só Deus pode salvar. Mais cedo ou mais tarde aquilo vai cair sobre ele, como caiu sobre o rico, daquela parábola do rico e Lázaro. Ele fala: Pai Abraão, permita que Lázaro toque a ponta do dedo na água e refrigere a minha garganta, porque eu estou aqui nesse tormento. O que atormentava aquele rico era a lembrança de que ele houvera desprezado o conselho, a graça de Deus. Ele sabia que Lázaro era um promotor da vida, da justiça, mas ele nunca deu bola para Lázaro. E agora ele estava em tormento. Então, a culpa verdadeira é rejeitar o temor de Deus. A palavra diz: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Ter outros deuses diante do único e verdadeiro Deus é furada. Desobedecer ao Senhor Deus ou submeter-se a qualquer outro ser, a não ser o Senhor, constitui culpa verdadeira. Toda culpa sugerida pelo julgamento humano, ela não é divina, ela é falsa. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que verificamos os conceitos de pecado, transgressões, iniquidades, pecados, culpa do pecado, culpa em relação a si mesmo, em relação ao próximo, em relação ao Senhor Deus, falsa culpa, culpa verdadeira, podemos considerar o perdão do pecado e o perdão da culpa do pecado como dádiva do Senhor Deus para a plenitude da liberdade dos cativos. Igualmente, não se pode esquecer que toda culpa toca ao Senhor, porque antes de tudo, todo pecado é contra Deus. Salmo 51, do versículo 1 ao 19, Davi bem o esclarece. Ele confessa o seu pecado e suplica o perdão e roga ao Senhor Deus que lhe conceda um espírito reto. O fardo do pecado e da culpa era pesadíssimo sobre Davi. Antes, é preciso lembrar que quanto à culpa do pecado, ele suporta apenas um dos 2 tratamentos, a saber, a punição ou o perdão. Infelizmente, a maioria esmagadora da humanidade tem escolhido ser punida por seus pecados e pelas suas culpas. Por essa razão, tanto sofrimento, tanta dor, tanto fracasso, tantas calamidades
e tantas enfermidades e moléstias, tantas doenças, tantos problemas morais, tanta corrupção, tanta cadeia, tanto canzil sobre a costa dos homens. Mas Jesus quer nos libertar por completo, espírito, alma e corpo. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos te pedir que o Senhor possa nos conceder a consciência plena do perdão que Jesus Cristo oferece para nós, através do derramamento do seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor venha nos purificar, meu Pai, completamente. E não somente nos purificar, mas também trazer para nós a consciência de que nós estamos limpos, estamos purificados. Portanto, lava-nos com água limpa e purifica-nos, ó Deus, com o sangue de Jesus Cristo. A tua palavra é água limpa. E o sangue de Jesus Cristo, meu Pai, é essência purificadora. Faz-nos aceitáveis, meu Pai, não somente diante de Ti, mas também diante de nós. Que haja em nós uma consciência de que nós somos pessoas aceitas. E nós temos acesso ao Santo Santo pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto. Pelo rasgar do véu, pelo rasgar da carne de Jesus e pelo derramado do seu precioso sangue. Se nesse momento, meu Pai, se tiver alguma pessoa debaixo de algum jugo maligno da culpa do pecado, o Senhor possa trazer para ela a convicção, a certeza, meu Pai, de que está consumada a sua libertação, a sua redenção, a remissão do seu pecado e da culpa do seu pecado, através, meu Pai, do poder que há no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua palavra diz que aquele que não conheceu o pecado, o Senhor fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A tua palavra diz, meu Deus, meu Pai, que Jesus fez maldição por nós, para nos livrar da maldição da lei. E maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, ao ser pendurado ali no madeiro, ele levava toda punição, todo castigo que nos era devido por causa dos nossos pecados, por causa do nosso pecado, por causa da nossa transgressão, por causa das nossas transgressões, por causa da nossa iniquidade, por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas fraquezas, as nossas comissões e omissões. Então, meu Deus, meu Pai, que cada um possa dizer que o Senhor tem enviado a Tua palavra e para nos sarar e para nos libertar de tudo aquilo que é mortal. E se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus Cristo é a luz do mundo. E Ele diz, vós sois filhos da luz. Nós andamos na luz, nós estamos na luz. E por isso, meu Pai, o Senhor nos purifica de todo pecado. Conceda essa consciência, essa certeza, essa convicção que é altamente libertadora, eficaz, redentiva. E ela traz, meu Pai, um peso de vitória. Ela traz, meu Deus, alegria, ela traz brados de júbilo. Ela traz prosperidade, ela traz cura, ela traz saradura, ela traz desempenho, ela traz realização. Então, no nome poderoso de Jesus Cristo ressuscitado e ascendido, eu oro agradecido pela obra que o Senhor tem feito nesse momento, que haja libertação real, pelo poder do teu dedo, pelo poder do teu Espírito Santo, na vida dessa pessoa que nos ouve. E que ela seja também uma multiplicadora da tua graça. No nome de Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido, e graças a Deus. Foi um prazer ter estado com você nesse momento. E nós vamos voltar a falar ainda sobre perdão de pecado, perdão da culpa dos pecados, como constituintes da dádiva de Deus para livrar o homem de todo o mal. Isso já foi consumado ali na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. Na próxima edição nós vamos estar falando sobre o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo como elemento redentor, como causa primeira e última para livrar o homem da condenação do pecado, da culpa do pecado e do diabo. Espero encontrar com você na próxima parte dessa mensagem. Será a terceira parte que Deus trará aos nossos corações. Quero abençoar você, e se você foi abençoado com essa palavra, com essa reflexão,
ou com a anterior, multiplique isso em nome de Jesus Cristo. Dê a direção, dê o link para que as pessoas possam visitar, possam desfrutar. Ou então você também pode ligar para nós, tem uma direção aí, né? E nós estamos aqui prontos a compartilhar com você a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Né? Quem espera você, seu amigo, irmão, apóstolo Carlos Alberto Marques, do Ministério Comunidade Missionária Mundial. A graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração pelo Espírito Santo em Jesus Cristo. Um forte abraço.